nova vida, mudar minha história, todo o meu viver. Se quiseres hoje terei nova vida, se esta água viva do teu peito eu beber. São tantas Marias aqui, tantos Zaqueus, tantos Bartimeus, outros até como Zaqueu, outros como a mulher no poço de Jacó, outros bem piores a dizerem: se quiseres podes, se quiseres podes dar-me nova vida, mudar minha história, todo o meu viver. Se quiseres hoje terem nova vida, se essa água viva do teu peito eu beber. Se quiseres podes, se quiseres podes dar-me nova vida, mudar minha história, todo o meu viver. Se quiseres hoje terem nova vida, se essa água viva do teu peito eu beber. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Lembrando que esse milagre é para todos nós. Ninguém está fora do direito de cantar esse refrão, de dizer a Jesus o mesmo que disseram tantos na história, que passaram pela vida dele pessoalmente, e depois passam pela ação da sua presença eucarística no mundo, pela força dos sacramentos, pela força da palavra. São as presenças, essa presença real de Jesus, através do sacramento da Eucaristia, através da palavra e até mesmo através dos nossos irmãos. Quando você faz uma experiência verdadeira de Jesus, quando você também sente que essa ação curadora dele, que aconteceu na vida de tantos, continua acontecendo em nós. Nosso pecado é o mesmo. Nós continuamos pecando, nós continuamos miseráveis, como aqueles que passaram pela vida de Jesus. Você reconhece em você todas as misérias, não é verdade? Hoje pode ser que a gente tenha falado mal de alguém, que nós tenhamos sido os injustos, que nós tenhamos sido além da conta. É sempre assim. Nem sempre nós conseguimos fazer o bem a que a gente se propõe, como dizia São Paulo. E é por isso que nós precisamos da cura diariamente. O meu ser precisa ser curado diariamente para que eu tenha condições de dar continuidade ao meu processo cristão. Sem a cura, eu não consigo ir muito longe. O cristão precisa ser curado diariamente. É quando nós recebemos essa graça divina, nos socorrendo em todas as nossas fragilidades, em todas as nossas fraquezas,
É a gente derramando essa força de Cristo sobre cada um de nós. É a gente convocando as forças do céu sobre tudo aquilo que é precário nessa história. A dinâmica da vida cristã, ela se dá assim. Quando eu, na história da minha vida, você, na história dos seus dias, na precariedade de tudo que é humano, nós recebemos esse auxílio. A graça de Deus é como se fosse uma cobertura para a vida. É claro que não nos impede de sermos humanos. A graça considera o que é humano. Mas quando nós humanamente permitimos que essa graça encontre um repouso em nós, então ela começa a produzir frutos que não são naturais em nós. É a graça sobrenatural, né? É aquele impulso humano de esforço, de luta, de reconhecimento, de acolhimento dessa graça que faz com que esses frutos sejam vistos pelos outros. Eu tenho certeza que você pode dizer isso, ainda que você não tenha caminhado tanto na sua história de fé. Alguma coisa já aconteceu em você pela força da graça de Deus. Ninguém é tão pobre que não possa dizer, este milagre já aconteceu em mim. É a dinâmica da cura que Deus vai realizando em nós, no nosso temperamento. Deus modifica o nosso temperamento, aperfeiçoa o nosso jeito de ser. Basta a gente ter consciência disso. Basta a gente ter consciência do erro que nos é comum, né? O que acontece diariamente no nosso coração, aquela propensão a fazer o que é errado. Basta a gente tomar conta disso, consciência de tudo isso. E Deus vai nos curando, vai nos permitindo vencer aqueles obstáculos que antes eram tão difíceis para nós. É por isso que o cristianismo é sempre otimista, porque ele trabalha com a esperança. A esperança é o que nos move. A cada dia nós trabalhamos a esperança de que o Senhor encontrará alguma coisa para curar dentro de nós e produzir um fruto a partir daquela cura. É assim que nós vamos nos contaminando de maneira positiva. Quando eu olho para a vida do Christian e vejo o bem que Deus já fez na vida dele. Isso é uma consciência que a gente precisa ter. Deus não nos traz prejuízos. Uma vida em Deus nunca vai nos restar prejuízos. Pelo contrário, são só vantagens. Quanto mais a gente cresce em Deus, maior é a nossa qualidade de vida, é a consciência que nós temos de nós, é a consciência que nós temos do outro, do mundo que nós estamos vivendo, situados. Essa é a cura da consciência. Quando eu, por causa do pecado que eu cometo, eu vou me acostumando com os meus, com as minhas mazelas, com as minhas misérias, e aquilo já deixa de me incomodar. Santo Agostinho já dizia que até mesmo para um coração se sentir pecador, ele já precisa estar sob a ação da graça. E é verdade. Pode observar, se a graça de Deus não estiver em nós, nós não somos capazes de nos acusar dos erros que cometemos. Por isso tanta gente fica mergulhada na sua miséria, até se achando religiosa. Mas já não é capaz de perceber a maldade que destila nas palavras que escreve, nas palavras que diz. Como é que pode haver cristianismo numa pessoa que não é capaz de controlar as palavras que escreve, que ferem muitas vezes? Não é assim? Se a gente não tem a consciência da nossa fragilidade, do nosso erro, Deus não pode agir em nós. Porque às vezes a gente se acostuma. É igual o fofoqueiro, que está acostumado a ir lá no Twitter, no Facebook, e difamar alguém, e fazer todas aquelas fofocas que são próprias das mídias sociais, que nós já sabemos que é um território onde as pessoas, de maneira muito irresponsável, dizem o que querem. É ali que você sabe se é cristão ou não. Quando a pessoa zela pela palavra que escreve, pela palavra que diz ao outro. É ali que você identifica se existe conversão de fato. Quando existe uma correção fraterna, amorosa entre nós, ali nós identificamos que Deus está acontecendo em nós. É por isso que Jesus dizia que toda correção fraterna deverá ser
para a comunidade uma oportunidade de crescimento. Se o seu irmão estiver incorrendo em erro, chame-o caridosamente. Fale com ele pessoalmente. Não dando certo, chame ele na presença de mais um. Não dando certo, chame ele na presença da comunidade. A palavra fere. E nos dias de hoje a gente se acostuma a ferir com a palavra e nos dizemos cristãos. E é no Evangelho que Jesus diz também que aquele que chama o seu irmão de idiota já é um assassino. Isso é, aquele que desrespeita a dignidade do outro. Deus precisa nos curar de muitas coisas, minha gente. Deus precisa nos curar da nossa arrogância, da nossa prepotência, da nossa maldade. E todos os dias nós precisamos olhar para aquilo que vivemos. Eu sempre digo isso, que o cristianismo só é verdadeiro em nós quando nós nos dispomos a olhar para a vida que estamos vivendo. De nada adianta você saber todo o catecismo da igreja, você saber todas as regras, se lhe falta caridade. Não é São Paulo mesmo que dizia? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse o dom da profecia, mas se eu não tiver amor, se eu não tiver caridade, como em algumas traduções nos chega, de nada vale. É ali que Deus precisa agir, movendo o nosso coração para a caridade, convertendo-nos para que cada vez mais sejamos adeptos deste mundo que precisa ser caridoso, deste mundo que precisa ser amoroso. A gente olha para os conflitos do Oriente Médio e ficamos tão assustados. É tão difícil você acompanhar as notícias sem ficar indignado com esse massacre que está acontecendo. Tanta gente morta, inocente, pelo simples fato de morar numa região disputada por duas situações distintas. Aquele conflito é cruel, é sangrento. Mas e os conflitos que nós também estabelecemos entre nós, que são tão cruéis quanto? É claro que numa proporção muito diferente, mas eu também tenho a minha faixa de Gaza, gosto de dizer isso. Como é que eu lido com aqueles que pensam diferente de mim? Como é que eu trato? Com ironia, com amor, com respeito, com desrespeito? Sempre escolho. Sempre escolho. E essa escolha é uma forma que eu tenho de demonstrar ao outro e a mim mesmo que Deus está acontecendo no meu coração. Talvez seja por isso que nós estejamos vivendo uma liderança tão amorosa, tão caridosa. Papa Francisco tem sido um grande revolucionário nos nossos dias, nos recordando que se nós não tivermos amor, de nada vale a nossa pertença religiosa. O amor está acima de qualquer outra coisa. O respeito ao ser humano está acima de qualquer outra coisa. É aí que a gente se identifica como irmãos. Também na Sagrada Escritura está dizendo isso. Que vão olhar para nós e vão dizer, vede como eles se amam. Esse será um sinal de que o cristianismo está acontecendo em nós. Este será um sinal visível ao outro de que o Evangelho já aconteceu no nosso coração. Deixou de ser apenas um livro que lemos de vez em quando. Volto a dizer, de nada vale você ter conhecimento da doutrina, de você ser mestre nisso, doutor naquilo, ou às vezes não é doutor, não é mestre em nada, e age como se fosse, com todas as arrogâncias do mundo, como se tivesse engolido a verdade suprema, e utiliza-se dos seus meios para se comunicar, sempre de uma postura arrogante, sempre querendo colocar o outro numa situação ridícula. Tem sido muito comum isso nos nossos dias. Que falta de cura ao nosso coração. Precisamos reconhecer que nós alimentamos o ateísmo daqueles que nos observam. Somos nós os primeiros a alimentar o ateísmo no mundo, quando nós não somos capazes de dar testemunho do nosso amor fraterno. E amor fraterno, eu posso nunca ter encontrado aquela pessoa, mas o simples fato de que saber de que lá existe uma busca, de que lá existe uma história que eu desconheço, já deveria me colocar na responsabilidade de retirar as sandálias dos meus pés,
antes de dizer qualquer coisa, antes de ofender, antes de magoar. O mundo precisa ser curado. Cada dia o mundo precisa ser cada vez mais curado, porque está ficando cada vez mais difícil conviver. Tem observado isso? Como as pessoas estão intransigentes, como as pessoas estão indispostas ao encontro. Cada vez mais as pessoas agressivas. Hoje mesmo, vendo o noticiário, como as pessoas se matam no trânsito, minha gente. Como as pessoas estão com uma irritação muito à flor da pele, estão muito facilmente irritadas, né? Talvez seja o estresse dos nossos dias. O mundo precisa ser curado, volto a dizer. Nós vamos ser curados das nossas intolerâncias. Nós vamos ser curados dos nossos rancores, das nossas mágoas. Nós vamos ser curados das nossas indisposições ao outro. Acho fantástico esses encontros que Jesus teve com homens e mulheres miseráveis como nós. E de ninguém ele desiste. Tem sempre uma palavra de incentivo reservada àquele que passa pela sua vida, àquele que passa pela sua história. Volto a dizer, é o cristianismo. Nós continuamos essa história. Jesus também passa por mim diariamente. Jesus olha para a minha vida diariamente e comigo me ajuda a construir uma história que vale a pena. Com você é a mesma coisa. Não há nada que você possa ter feito na sua vida que lhe retire do direito de dizer que ele passa na sua vida também. Por que muitas vezes a nossa vida não é frutuosa? Por que tantas vezes Deus passa na nossa vida e o fruto não vem? O milagre não acontece? É porque nos falta disposição para dar o nosso passo neste milagre, para realizar a nossa parte nesse milagre. Quando diariamente eu sou convidado a rever a minha vida, quando diariamente eu sou convidado a pensar naquilo que Deus precisa curar, eu estou ali colocando à disposição o meu coração, para que a igreja seja mais santa através de mim, para que o reino de Deus possa chegar ao mundo através da minha vida. Já parou para pensar nisso? Isso é fantástico. O reino de Deus chega à história em que nós estamos situados a partir de mim e a partir de você. Os valores do reino, tudo aquilo que é próprio do reino de Deus, precisa estar presente na nossa vida, no meu caráter, no seu caráter. É assim que nós apressamos a vinda do reino, com as nossas atitudes que possam ser, com as nossas atitudes que fazem com que este reino seja apressado e se estabeleça nos nossos dias. Muito boa noite, senhor Christian. Tudo bem com você? Tudo em paz? Quero agradecer muito às pessoas que estiveram conosco lá na Fundação Dom Couto, que estiveram no lançamento do livro Discípulo da Madrugada. Foi uma alegria muito grande poder receber tantas pessoas que vieram dos mais diversos lugares do país e que proporcionaram à Fundação Dom Couto não só uma ajuda financeira, mas também uma presença amiga, saudável. Foi uma noite de convivência muito agradável. Foi uma noite muito especial ao nosso coração. E como vice-presidente da Fundação, também em nome do presidente Padre Geraldo, a Lílio, Dom Carmo, nós gostaríamos muito de agradecer a vocês que estiveram conosco naquela noite. Uma pergunta aqui interessante, a dona Miriam Leda, ela fala: padre, eu gostaria que o senhor falasse sobre a vida virtual, pois estou passando uma situação muito difícil com as minhas netas. Inclusive, algo que até então eu nunca tinha ouvido falar, ela diz, o sexo virtual. Certamente está preocupada, essas meninas devem ser jovens, né? Essas meninas. Dona Miriam, não sei se a senhora é uma senhora, né? De qualquer maneira, chamo de maneira respeitosa. Não sei se você é uma senhora ou se a senhora é você. Dona Miriam, a vida virtual ela é muito perigosa.
já disse isso aqui, ela gera um anonimato muito perigoso, sobretudo para os nossos netos, para os nossos filhos, esses meninos e meninas que aos 8, 9, 10 anos já têm acesso à internet e nem sempre nós temos a oportunidade de saber o que essas crianças estão acessando. Vigilância é a palavra. Tenho notícia, acompanho de perto o trabalho da comissão que trabalha o problema da pedofilia no Brasil. Sou muito amigo do Casé, o promotor de Divinópolis que cuida desse projeto, Todos contra a Pedofilia. E numa ocasião, conversando com ele, ele dizia para mim que muitos crimes de pedofilia acontecem justamente porque esses pedófilos acessam a vida de crianças através da internet. E isso que a senhora chama de sexo virtual, né? Essa nova maneira de se expor ao outro. Então, um homem lá nos Estados Unidos, de repente ele está assediando uma menina aqui no Brasil, estabelecendo um contato com ela, ele se passando por um mocinho jovem também, de repente é um homem velho já, um senhor de idade, que está se passando por uma pessoa jovem, estabelecendo um vínculo como se fosse um namorado, um affair dessas meninas, e depois vão convencendo essas meninas a tirarem a roupa, a gravarem vídeos, e é assim que muitos materiais pornográficos de pedofilia são produzidos. E são dentro da nossa casa. Tem um amigo meu que descobriu, há uns 2 anos atrás, que o filho dele se mostrava nu, um menino de 10, 12, 11 anos, retirava a roupa e permitia que uma outra pessoa ficasse vendo pela câmera do computador. E mal sabia esse menino que tudo aquilo era produzido, que tudo aquilo era gravado e depois vendido. Quando o pai desse menino descobriu, já era grande a história. Já tinha mais de 1 ano que esse menino tinha esse relacionamento de amizade pela internet. Num primeiro momento, curiosidade, e depois isso virou um vício para o menino também. Que a gente sabe, gente, a descoberta da sexualidade, ela é como se fosse um território em que a criança ainda não sabe transitar muito bem. Então o outro pode ir motivando comportamentos que ela jamais teria se não fosse motivada. Ela não descobriria aquilo sozinha. E a gente sabe que a internet hoje, o acesso à rede mundial de computadores, é um perigo sim, porque pode ser muito nocivo. Nós precisamos zelar muito pela vida das nossas crianças, nós precisamos ficar de olho naquilo que está sendo visto, naquilo que está sendo acessado. Eu acho que enquanto não existe idade para um discernimento, esses meninos e essas meninas precisam ser monitorados. Há uma forma de você saber o conteúdo que os seus filhos acessam. Chama um técnico, peça essa monitoração. Acho que é direito seu. Não é que você vai invadir a privacidade dos seus filhos. É que você vai zelar para que esse crime não aconteça na sua casa. Então, muito cuidado. Muito cuidado você que já deu a liberdade de seus filhos terem acesso, meninos às vezes de 7, 8 anos, que ainda não têm o discernimento, que já estão participando desses chats onde as pessoas conversam, até mesmo o Facebook é perigoso. No Facebook se grava vídeo e em pouco tempo esses vídeos são esparramados pelo mundo inteiro. Saiba disso. A rede de pedofilia no mundo todo é alimentada através desses vídeos que são feitos na casa da gente, sem que a gente saiba o que está acontecendo. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.